Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, tô aqui hoje pra gente fazer um react do último Greg News, o nono episódio dessa temporada. Porque o Greg decidiu fazer um episódio sobre o Ciro Gomes. Eu prontamente respondi no Twitter que, se for um vídeo tranquilo, apenas um vídeo informativo e tal, tudo beleza, mas que se ele fosse tentar usar o vídeo para criar uma narrativa mentirosa, fundamentada em fake news, teria uma resposta. Fui lá, tranquilo, para assistir o vídeo e infelizmente foi exatamente isso que eu encontrei. E aqui estamos nós para ir lá desmentir mentira a mentira a narrativa que foi contada lá. Então vamos lá pro vídeo? O Greg News de hoje vai falar do Ciro. Essa liderança famosa por sua inteligência sobrenatural e sua habilidade estratégica com a qual ele fundou uma nova nação, o maior império que a humanidade jamais tinha visto. E eu me refiro aqui a Ciro, claro, o Ciro Grande, o rei dos persas. Mas não somente a ele, também ao seu homônimo brasileiro. Sim, o programa de hoje é sobre Ciro o Gomes, nascido 25 séculos depois de Ciro o Grande, e compartilha com seu xará persa o fato de ele ter nascido dentro de uma longa dinastia política e ter fundado um novo império. No caso do Ciro o Grande foram os persas, no caso do Ciro o Gomes foi a turma boa. Sim, assim como a Lady Gaga tem os Monsters e a Juliette tem os Cactos, o Ciro tem um fandom, que é como chamam um exército quando ele é da internet, é quando chamam um exército quando ele não gasta rios de dinheiro com Viagra, chamam de fandom. Vamos começando aqui, já tá chamando a gente de fandom, sabe? Já tá meio que criando pra gente um estereótipo de pessoas que basicamente são fãs. Vamos lembrar de uma coisa, o que é que o Ciro sempre diz? Não vamos cultuar a personalidade, não votem em mim, votem no projeto. Então eu queria saber aonde está um fandom aí, sabe? Só para começo de conversa. Mas isso é só o pontapé inicial da narrativa, vamos seguindo. O fandom de Ciro é a turma boa. E a turma boa tem como emoticon a rosa do PDT. Você vê, primeiro ele conceituou na base de piada o que seria um fandom, para quem não conhece o termo, e depois ele já chega lá dizendo, o fandom do Ciro é a turma boa. Você já implementa a ideia, mas vamos seguindo com a narrativa. O atual partido do Ciro. Os perfis costumam ter Ciro no nome, vocês devem ter visto, Ciro Gomes Squad, Cirocracia Ciro, Ciro Nele, Ciro Marx, Ciro Churchill brasileiro, sim, existe. E muitas vezes eles fazem um trocadilho com o nome de Ciro, como, por exemplo, esse que diz que se correr o bicho pega, se ficar o Ciro Gomes. É isso que eles fazem. O fato de eles fazerem esse tipo de trocadilho infame é um puta livre, me autoriza a fazer também. Inclusive, se eu fosse eles, usaria o jingle de Jojo Todinho. Que Ciro foi esse, que tá um arraso? Mas que o povo usou, né? Mas enfim. Por que é que tem tanta gente que gosta do Ciro? Ou, como diria o Coringa, why so Cirus? Enfim, desculpem, na internet, os ciristas, eles estão por toda parte. Sim. Eu vejo Ciro por toda parte. Ciristas, pra mim, é tipo gente morta por menino no sexto sentido. Eu fico vendo eles onde eu vou, tem rosinha saindo por todo canto. Tem gente, inclusive, que chama esse pessoal da turma boa de Cirominions. Comparando os Cirominions, supostos Cirominions, com a tropa online de Bolsonaro, isso está muito longe de ser justo com eles, tá? Até porque os ciristas são, em sua maioria, pessoas que existem, né? Pra começar. E que são legais, querem debater, muitas vezes. Muitos, inclusive, assistem esse programa que estão assistindo agora, fazendo de Ciro uns assuntos geralmente mais citados na nossa sessão de comentários no YouTube. Junto com essa risada está muito falsa, eu preferia quando era só sua mãe rindo. Gente, reclama com a galera aqui. Eles estão achando vocês falsos, tá, gente? Eu não deixava, eu ia lá e comentava. Eu existo, nossa família existe, sim. Mas é o Ciro que monopoliza a sessão de comentários toda vez que a gente fala dele. E toda vez que a gente não fala, também. Porque aí ficam perguntando por que a gente não falou dele. Até quando a gente falou do Nizam Guanais no programa Publicidade, ciristas vieram reclamar. Que a gente só criticou o Nizam porque na semana anterior ele tinha encontrado o Ciro Gomes. Assim, é só... O cara colocou aí, às vezes eu acho que a gente até exagera um pouquinho, né, de cobrar presença em tudo, mas existe um motivo pra isso. Você vê lá, tipo, a Gabriela Prioli, cujo maior vídeo do canal dela, o mais assistido, teve o Ciro, uma vez ela fez uma arte ali, né, que não é, talvez não seja ela que faça a thumbnail, mas que tinha ali como se fosse 4 candidatos ali numa disputa, como se fosse uma corrida, e tipo, lá tinha o Dória que tava bastante atrás do Ciro, mas não tinha o Ciro. E você pensa, não, será uma coincidência? Aí tu vai ver a Dora Kramer. Aí a Dora Kramer faz um vídeo falando de todos os candidatos. E ela não fala do Ciro. E por aí vai você começar a se acostumar a ver muitos veículos da mídia não pontuando sobre ele, ou quando falam dele, falando muito rápido, muito superficial. Mas quando tem alguma polêmica envolvendo o Ciro, muitas vezes isso sim costuma dar uma certa audiência e tal. Mas enfim, o que o cara fala aqui, 2 semanas após o cara estar no programa do Ciro Gomes, sem querer... O programa fala mal do publicitário, mas falar dos pilantras que fazem publicidade pro PT ou no 247, aí não abrem a boca. Mas é só, ele tá dizendo aqui não que o cara apareceu aí por causa do negócio do Ciro, mas que ele foi falar do mal dele depois dele estar com o Ciro, mas para falar mal dos veículos do PT não se fala. Mas mesmo assim, isso aqui é bobagem. Vamos seguindo com o que realmente importa. Sim, sendo que o encontro foi numa Rata Connection, provavelmente ninguém assistiu, ninguém viu essa porra. Além do mais, desde quando você precisa de motivo pra zoar publicitário? Não precisa, gente. O Nizam Guanais vai precisar de motivo para isso. Sim, o cirista, ele vê Ciro até onde não tem.
Ele vem dizer, vocês fizeram um programa sobre adolescente e não falaram do Ciro, sendo que ele já foi, sabe o quê? Um adolescente, foi. Mas isso ninguém fala. Hashtag prefiro o Ciro. Por quê? Vocês ficam implicando com o macaco do latino, por exemplo? Só porque ele chama Tuelvis e 12 é o número do Ciro? Hashtag eu voto Tuelvis, sim. E eu consigo entender essa... Piadas bem executadas, tal, não tô aqui pra comentar o humor e também não vou fazer patrulha de senso de humor não, exceto por um momento aí que ele vai falar de uma coisa séria. Mas, tipo, beleza, tá ali fazendo algumas piadas envolvendo o Ciro e tal, mas você vê que ele começa a encaminhando como se pretensamente a gente fosse uma turma que quer debate, mas como se a gente fosse só fã superficial das coisas. Sabe, que quer panfletar em todo canto, de todo jeito, sem nenhum critério, com um culto à personalidade. Vamos seguindo. Aí ele vai dizer agora. A obsessão deles eu consigo mesmo entender. Entender essa obsessão. Vamos seguindo. Quando eu vejo o Ciro falando. Porque primeiro, tem coisa que só o Ciro fala. Isso é verdade, ninguém fala como ele. Com seu poder de síntese, sua franqueza, sua fala com... Eu não imaginei que eu fosse discordar no elogio, mas tudo que o Ciro não tem é poder de síntese. Porque isso, inclusive, acaba muitas vezes sendo até uma barreira do Ciro, porque ele tem uma mensagem muito boa, às vezes, para passar para um público mais humilde, alguma coisa assim, mas às vezes ele acaba se estendendo um pouco e perdendo um pouco a atenção do pessoal que deveria estar prestando atenção na coisa que serve a eles. Mas vamos seguindo. Calorosa pra caramba, sim. Calorosa, inclusive, literalmente. Repare bem como ele diz. Ele está sempre secando só na testa com paninho. Olha isso. E ele seca os lugares mais inusitados. Ele seca aqui, seca o cucuruto, ele seca atrás da orelha. E o mais curioso é que ele geralmente faz isso dentro de um estúdio de TV, que é o lugar mais frio do mundo. Vocês sabem disso. Eu estou de terno, inclusive, nesse programa, não é pra ficar chique. É por isso. Vocês estão reclamando da risada desse povo, é que eles estão congelando, é batendo o queixo. Aí eu riso, sabe? Mas voltando a Ciro, durante o golpe impeachment de 2016, ninguém atacou Michel Temer e Eduardo Cunha como ele. O Ciro defendeu com unhas e dentes uma presidência com a qual ele tinha muitas críticas. Inclusive, né, quando o próprio PT tinha papas na língua ainda pra chamar o golpe de golpe, o Ciro, ele nunca hesitou em dar nome aos bois. Nós chegamos a esse limite em que uma pessoa que tem todos os defeitos do mundo como governante está sendo atentado contra o seu mandato por um conjunto de ladrões. Mas o Eduardo Cunha é ladrão, eu conheço o Eduardo Cunha há muitos anos. É quadrilheiro, é ladrão, é bandido. O vice-presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, eu sou amiguinho dele, só não me chamou, que é isso? O eleitor frustrado do Oeste não se verá representado. Quem está preocupado com a crise econômica, aperte o cinto que a coisa vai piorar, e é muito, não é pouco não. E o Michel Temer, na sua vaidade de safado, nós somos salafrados dos grandes, conspirador, filho da puta. Eu gosto que ele dá uma limpada aqui na... Então, depois dessa, o Ciro pode errar, que eu vou fazer como ele, e eu sempre vou passar pano. Sim, é isso que eu vou fazer pro Ciro, pra sempre. Não à toa, eu votei no Ciro em 2018, mas minha escolha foi também uma estratégia na época. Em 2018 ele parecia ser o melhor candidato para evitar a ascensão de Bolsonaro ao poder. Nas projeções do segundo turno, ele ganhava de Bolsonaro de 47% a 43%, o Ciro. Enquanto o Haddad perdia de 40%. Eu diria que tem muita influência dos colegas do Gregório nisso, porque ele foi bem resistente em votar no Ciro. Foi lá quase uns 45 segundos tempo que ele começou a chegar por lá no apoio, né? E foi isso mesmo. O Gregório, a predileção dele não era nem o PT, sabe? Era mais o PSOL mesmo. Muita gente diz que ele é petista, você está enganado. O Gregório é mais próximo do PSOL do que do PT. Isso é uma justiça que a gente tem que fazer aqui. 43 e 45, ou seja, levar o Ciro ao segundo turno era a nossa melhor chance de derrotar o Bolsonaro. E foi com esse argumento que o Ciro criou uma onda gigante, em que todo mundo que eu conhecia, de repente, migrou para votar nele. E aí na pesquisa seguinte, em vez de ter 11%, agora o Ciro tinha 12%. E foi assim que eu descobri que todos os meus amigos estão na margem de erro. Inclusive, eles são a margem de erro. Vou fazer um bloco chamado Margem de Erro. Eu me considero, inclusive, a margem de erro em pessoa, uma personificação da representante da margem de erro. Enquanto ex-cirista, eu conheço os meandros do cirismo. Aliás, tem uma palavra bem cirista, meandros. E tem algo que o Ciro Gomes, a Unimed e o Cebolinha têm em comum. Os três têm um plano. É impossível falar de qualquer problema do Brasil sem que alguém diga: Ciro Gomes tem um plano para isso. Sim, é o famoso Projeto Nacional de Desenvolvimento. Inclusive, ele publicou um livro sobre esse projeto nacional. Eu sou talvez o pré-candidato que mais fala de macroeconomia e o único que tem um plano delineado e publicado em forma de livro para ser discutido com a sociedade. Chama Projeto Nacional Dever da Esperança. Por aí, quando o cidadão vota em mim, ao invés dele estar votando no Chico, no Manel, na Maria, porque eu falei na lambança, que eu vou prometer que o paraíso vai descer para a terra e que eu sou o único homem sério do mundo, etc. Não, vota nas ideias. Eu gosto muito da empolgação daqueles quatro ficaram ouvindo ele, não sei se vocês perceberam. Assim, um detalhe a se falar é que o programa Espaço Aberto ele tem uma certa tendência bolsonarista, sabe? Então, o Ciro já vem ali sentando muito a paulada em Bolsonaro ali, e isso justifica o porquê é que eles estavam desse jeito. Mas vamos lá. Não sei se eles gostaram muito da ideia de votar nas ideias, não. O Ciro é tipo o Tim Maia com o Universo em Desencanto. Ele é um cara que lê um livro e gostou muito do livro. Só que o livro do Ciro, no caso, é dele mesmo. Ele é um Tim Maia de si mesmo. Ele é um alto Tim Maia. Ele é um Min Maia. Tá vendo aqui, né? Já tá começando a construir como se o Ciro fosse cheio de si. E até aqui a gente tem o quê? Tem aqui ali o seguinte: dá uma pauladinha dizendo que a turma é superficial.
Depois fala que você entende, que gostem do Ciro. Depois fala que o Ciro é muito focado em si mesmo, sabe? Mas, enfim, isso aí vai voltar e reverberar ao longo do vídeo. Ele é tipo aquele pessoal que fica na porta do museu. Você gosta de poesia? Se alguém perguntar isso, ele pergunta, você gosta de plano de governo? Hein? A gente conhece o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E, sim, a gente aqui no Garganos leu o PND, que é como os ciristas chamam o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não confundir com o PNC, que é pau no cu, outra coisa. Sim, o cirista gosta tanto do livro que ele chama pela sigla. Eu nunca vi gente chamar livro pela sigla. Só fã de Harry Potter que chama de HP. Apenas. Fora isso, ninguém chama. Você não fala assim, eu tô lendo agora SAS, que é o Oceano de Solidão, que vocês conhecem. No seu livro, o Ciro defende recuperar o poder de consumo das famílias, aumentando sua capacidade de financiamento, fazendo com que a expansão do consumo puxe o investimento privado. Segundo o plano do Ciro, a gente aumentaria a arrecadação nacional com uma reforma da Previdência mais justa, taxando os mais ricos, e poderia assim sanar as contas públicas e deixar o país preparado para investir como forma de sair de momentos de crise, o que os economistas chamam de política anticíclica. Também está no seu projeto reindustrializar o país com base tecnológica para crescer e reequilibrar as contas externas. E, sobretudo, investir pesado em educação a partir do modelo bem-sucedido que ele implementou em Sobral, no Ceará. Todas essas ideias são ótimas. Muitas delas, inclusive, a gente fala delas aqui no Greg News. Tanto que uma crítica que a gente sempre lê por aqui faltou falar do PND. Por quê? Porque o Ciro já falava isso antes. Hashtag prefiro o Ciro. Sim. Só que muita gente já falava de muitos componentes do PND antes do Ciro. Tinha outra pessoa, por exemplo, que também defendia medidas anticíclicas um pouco antes do Ciro, que era o economista John Maynard Keynes. E não à toa chamam essas medidas anticíclicas medidas keynesianas e não gomesianas. Na França, o imposto sobre as grandes fortunas existe desde 1945, atenuando, inclusive, uma prática francesa mais antiga, que era a decapitação de grandes fortunas. Tampouco foi Ciro que inventou o imposto sobre lucros e dividendos. Não foi. Ele já existia, inclusive, no Brasil, desde 88, até que Fernando Henrique revogou. E sabe onde é que está escrito isso? No Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Ciro mesmo sabe que ele não inventou. Vamos lá. Roda. Quem esquece disso às vezes é o cirista. Não, absolutamente não. Qualquer palestra de Ciro, ele diz, tem problemas, mas a gente tem que dizer de onde vem o dinheiro, de onde vai vir o dinheiro. Tem que cobrar menos dos de baixo, mais dos de cima. E tinha um imposto sobre lucros e dividendos e foi revogado por Fernando Henrique Cardoso e o Lula manteve revogado e tal. Cara, Ciro fala várias vezes nas palestras dele. É porque a Covid acabou um pouquinho com as palestras, elas ficaram um pouquinho para antes da Covid. Após isso, a gente fala mais da política mesmo, que está acontecendo, contemporânea do momento, sabe? Mas o Ciro sempre falava medidas anticíclicas, neo-keynesianismo. Ele menciona que Keynes dizia que em momentos de crise o governo deveria pagar para alguém cavar um buraco e depois pagar para tapar, porque precisa de gasto público em momentos de crise, sabe? E todo mundo sabe disso. Procure um canal liberal, ele vai estar falando mal de Ciro, dizendo que keynesianismo não funciona. E vai ter gente de Ciro embaixo dizendo que funciona. Então será que a gente não sabe? Bem, eu acho que o Gregório, assim, ele foi lá procurar quem seriam as pessoas mais superficiais da turma, ou alguma coisa assim, para depois tentar dizer, olha, eles são assim, eles são superficiais, eles não sabem de algumas coisas, eles são só fãs, mas vamos seguindo. Que muitas vezes quer ser mais cirista que o Ciro, querendo ganhar do Ciro na eleição de mais cirista. A única eleição em que o Ciro é favorito. Mas, mesmo que o plano do Ciro não seja exatamente novo, ele tem um enorme mérito de trazer essas discussões para o centro do debate público, no contexto da disputa pela presidência. Exatamente, é por isso que a gente defende. Para isso, Ciro também tem um currículo impressionante. Eu digo isso sem ironia, nem cinismo. Talvez um bocado de cirismo. Mas desde cedo, Ciro foi um prodígio. Aos 15 anos de idade, ele venceu um prêmio literário do governo português, escrevendo uma monografia sobre a vida do poeta Luís de Camões. E de presente, ele ganhou uma viagem a Portugal. Sim, desde novo que o Ciro arranja os motivos mais inusitados para ir para a Europa. Anos depois, o Ciro foi aprovado em primeiro lugar no curso de Direito na Universidade Federal do Ceará. Ele foi da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e aos 23 anos ele já era procurador em Sobral. Tudo bem que nomeado pelo seu próprio pai, né? José Euclides, que era prefeito da cidade, assim como foi seu avô, seu bisavô. E parece fácil ser procurador indicado pelo pai, mas o pai, no caso, tinha 5 filhos, ou seja, era uma relação de 5 candidatos por vaga. Não é moleza não, gente, pelo amor de Deus. 5 para 1. Com 5 anos, o Ciro... 5 não, com 25 anos, o Ciro foi eleito deputado estadual. Com esse santinho de campanha aqui maravilhoso, numa época em que ele ainda usava o F no meio do nome artístico. Aos 31 anos, ele foi eleito prefeito de Fortaleza, e como prefeito ele também tem um currículo impressionante. Ele passou a pagar o salário dos 20 mil funcionários da cidade em dia. E sim, isso no Brasil é impressionante. Ciro também... Assim, o atraso era grande. Tanto ele quanto o Tasso Gereissati fizeram uma grande limpa na máquina pública, porque antes deles o governo era coronelista. E uma característica muito clara do governo coronelista é um clientelismo, sabe? Então tinha muito cargo ali que era dado só para ganhar volta, para se manter no poder, sabe? Para empregar parente, sabe? Tipo, se eu não me engano, o Ciro disse recentemente que chegou a demitir 17 mil pessoas que não estavam devidamente qualificadas para o trabalho em que estavam aplicadas. Vamos lá. Quem colocou saúde e educação para funcionar? No final, Ciro terminou o mandato como o prefeito mais bem avaliado de todas as capitais do Brasil, com 77% de ótimo e bom.
Em 1990, ele foi o único governador eleito pelo PSDB, o partido dele na época. E também saiu como governador mais bem avaliado pelo Datafolha, com 74% de aprovação. No governo do Ceará, o Ciro ficou conhecido como um excelente gestor. Durante seu mandato, a população de Fortaleza atendida por rede de esgoto passou de 18% para 60%. Ele também diminuiu o tamanho da máquina administrativa. E também investiu $700 mil na novela Tropicaliente. Sim, que se passava no Ceará e era uma forma de atrair o turismo. E sim, Tropicaliente era uma peça de propaganda cirista. E, embora não tenha feito muito sucesso no Brasil, fez um sucesso gigantesco. Pera aí um pouquinho, tipo, é uma peça de propaganda cirista. Tipo, se é uma peça de propaganda cirista, é porque eu não conheço nenhuma pessoa que saiba disso, sabe? Mas vamos lá. Em países frios, sendo assistido por uma média de 25 milhões de pessoas na Rússia, sob o nome de Tropicanka. Sim. Fez tanto sucesso o Tropicanka que Boris Yeltsin, o presidente da Rússia, fez uso político da TV estatal, passando os últimos capítulos da novela no dia da eleição. A estratégia deu certo e o Yeltsin foi reeleito. Sim, Ciro Gomes pode não ter ganhado uma eleição para presidente no Brasil, mas já ganhou na Rússia. Mas voltando, todas... Eu quero só que você marque uma coisa aqui. Olha o quão profundo foi uma pesquisa do Gregório quando se aplicou a uma curiosidade, como, por exemplo, no governo do Ciro ter sido financiada uma novela que custou $700 mil e que ela passou na Rússia, sabe? E que ela foi exibida lá e tal, que alcançou determinada audiência, etc. Você vê que tem uma certa profundidade de pesquisa, que não vai ser aplicada a outros momentos, em que ali sim ele vai pegar a opinião completamente superficial e forjar uma mentira em cima. Vamos lá. Essas são boas razões, válidas e completamente explicáveis para você gostar do Ciro e querer ver ele presidente. Mesmo assim, eu vou ser completamente sincero aqui logo de cara para a gente poder jogar limpo. Eu não pretendo votar no Ciro esse ano. E eu quero dizer que também existem ótimas razões para isso. Primeiro, eu não vou votar no Ciro porque eu acredito... Vamos lá. Né? Até aqui, 13 minutos de vídeo, sabe? Faz uma sacanagem ali, tira onda com a turma, tira onda com o Ciro, mas elogia aqui, elogia ali. Vai mantendo você e tal... ali no vídeo, conversando. Esse vídeo é direto para quem é apoiador do Ciro, sabe? E agora vem um mas não votarei nele. E agora vamos ver quais são os argumentos que ele vai usar. Não existiria a menor chance dele implementar esse projeto ambicioso, do qual ele tanto se orgulha, com a base política que ele tem articulado. Base política é esta que, no momento, é composta por esse tipo de pessoa. Notícia quente, Ciro Gomes, hein, Renata? Pode ter um vice, gente. Pense nessa chapa. Quem é, Renata? Da Atena, apresentador José Luiz Lac da Atena. Eu tenho uma alegria muito grande, né, de apresentar aquele que todo mundo gosta, que é bem Cabo da Ciolo. Seja muito bem-vindo ao nosso Ciro Games. Glória a Deus. A União Brasil lançou um amigo meu, Luciano Bivar, como pré-candidato. Eu tenho que respeitar isso. Ele foi deputado federal por 6 mandatos. Tem que ser muito bom, não é, para conseguir mandato. Eu estou falando de Aldo Rebelo, um homem cheio de experiência e sabedoria e que é um grande amigo. Eu gosto que para elogiar Aldo Rebelo, eu disse que tem que ser muito bom para se eleger 6 vezes. Que é Vocês perceberam que tinha um corte, né? Ele elogia um monte ali o Aldo Rebelo, tá? Mas tem um corte. Aí ele corta e deixa só o que ele ganhou 6 vezes pra... Mas eu queria dizer uma coisa pro Gregório. Ele vai comparar com o Bolsonaro. Precisamente a quantidade de vezes que o Bolsonaro se reelegeu. E o Carluxo? Infelizmente o Ciro já quer mudar o parâmetro. Mas enfim, Ciro já disse que a Aliança Alta... Assim, vou te dizer uma coisa. Todo mundo sabe que Bolsonaro faz rachadinha. Ou alguém duvida. E tu sabe qual é o principal ponto de tu usar rachadinha? Lá, agora há pouco, em 2020... Durante a disputa da Prefeitura de Recife, vazou um áudio que um assessor gravou do Túlio Gadelha e acabou entregando para a concorrência para atacar a Marília Reis. E lá ele dizia que a Marília Reis falava que ela fazia a rachadinha para juntar um dinheiro para quando chegar em época de eleição poder aplicar o dinheiro na campanha. E é isso que infelizmente muitos deputados fazem. E provavelmente foi isso que Bolsonaro fez a vida quase toda. Bota funcionário fantasma, pega um dinheiro de volta, bota esse dinheiro depois para ir lá comprar voto. É uma prática bem recorrente, sabe? E infelizmente eu conheço, inclusive, pessoalmente, pessoas que fazem isso. Eu não vou dizer agora, né? Porque eu não quero aqui citar um nome de uma pessoa para depois ela vir dizer que eu tenho que provar e tal. Mas eu já vi acontecer de gente em mandato guardar dinheiro para comprar voto. E provavelmente você já deve conhecer as histórias. E é assim que o Bolsonaro opera e muitos outros operam. Eu não acredito que o Aldo Rebelo tenha feito isso. E é justamente isso que o Ciro tá apontando ali. Que o Aldo Rebelo, honestamente, conseguiu tá lá 6 vezes, entende? Sabe o que é tu ir atrás do povo 6 vezes para procurar ser eleito e conseguir? Você tem que ter serviço prestado, você tem que ter seriedade. Ou então você tem que fazer as rachadinhas, como o Bolsonaro fez. Não é uma comparação ali que você possa fazer, mas vamos lá. Alckmin e Lula é um conchavo vergonhoso, mas está tentando se aliar com o Luciano Bivar, a quem ele chama de amigo. Quem não lembra? Primeiro, que sorte, não lembrar, mas a gente lembra. Em 2018, Bivar era o presidente do PSL. Sim, ele é o dono do número 17. Ele era presidente do PSL até março. Justiça seja feita, foi ele que filiou Bolsonaro. Mas será que foi ele que filiou o pessoal todinho aí que veio depois? Ou será que ficou na conta do Bebiano?
sabe? Eu acho que merecia esse adendo nessa análise que ele fez. Que deu um partido pro Bolsonaro, pra Carla Zambelli, pro Daniel Silveira. Ele falou, venham, agora em 2022, o Bivar tá tentando fazer o Ciro se aproximar de outros nomes da, aspas, terceira via. E como vocês viram, o PDT chegou a convidar o Datena para ser vice do Ciro. Além de apresentar programas sensacionalistas, onde ele clama por mais repressão policial, o Datena já foi bem simpático a Bolsonaro, até se decepcionar com o Bolsonaro, mas não muito, já que agora ele pode ser o candidato de Bolsonaro ao Senado em SP. Então sim, o Ciro não só convidou, como tomou um toco do Datena. O que sinceramente dá pena. E eu nem vou falar do Cabo Daciolo, que se uniu à campanha do Ciro dizendo que, aspas, o Espírito Santo começou a me incomodar para ir orar com o Ciro. Eu gosto da ideia do Espírito Santo incomodando o Daciolo. Daciolo, tu conhece o Projeto Nacional de Desenvolvimento, Daciolo? Já ouviu falar no PND, Daciolo? Mas até faz sentido se parar pra pensar que o Espírito Santo, dentro da Trindade, ele é a terceira via. O Deus do Velho Testamento, ele é bolsonarista. Jesus distribuiu pão, transforma água em vinho, é claramente petista. E o Espírito Santo, que ninguém tem direito onde está, é cirista. Vamos lá. Aqui tem um festival, né? Primeiro de tudo. Eu não fazer assim uma peça de humor com o Daciolo, tudo bem, porque o Daciolo ele gerou muitos memes. Mas assim, será que o Gregório sabe quem é a pessoa que está por trás dos memes que o Daciolo gerou em 2018? Será que ele sabe que o Daciolo participa de muitos projetos sociais nas comunidades? E tipo, você tá ridicularizando ele e dizendo, eu não preciso nem falar do Daciolo, como se ele fosse ridículo demais para você falar dele. E qual o motivo? A religião do Daciolo. Eu queria saber o que ele acharia se alguém fizesse isso com qualquer outra religião. Porque o Gregório, ele adora aí zombar dos cristãos. Eu sou ateu. Eu não tenho nenhuma religião. Mas eu digo a você, quando eu tinha... eu saí porque eu tive meus motivos, mas ela me fez muito bem. E eu respeito muito quem tem religião. Sabe? E você tá basicamente ridicularizando uma pessoa pela fé dela. Pelo manifesto honesto do que ela disse que ela acredita. Mas isso é motivo de você fazer uma piada com a pessoa, não preciso nem dizer, porque o Daciolo é um malucão e tal. Vai procurar o que o Daciolo tá falando agora, sabe? O Daciolo, ele é um cara que, pra quem não sabe, ele tentou organizar uma greve por conta da péssima gestão Cabral, e ele foi preso por isso aí. E ele foi lá até o fim. E quando ele saiu, depois de ter sido preso pelo Cabral, ele não tinha ficado com ressentimento nenhum, ele disse que perdoava, que desejava o melhor. Daciolo é um cara que ele prega o amor aonde ele vai. Mas o Gregório acha que ele é só um cara que merece ser zombado. Tanto ele quanto a religião dele. Sabe? E isso aqui é a única coisa que eu vou reclamar do humor. Porque eu não estou aqui para censurar o humor de ninguém, mas menosprezar alguém pela fé dela não se faz com pessoa de religião nenhuma. Vamos seguir pro vídeo.